pessoal, professor Tomás Aquino aqui nas nossas aulas de História. Um forte abraço a todos vocês aí e uma ótima semana aí, espero que tenham passado todos aí. Lembrando sempre aquele velho, né? Aquelas velhas recomendações, o álcool, a máscara e o distanciamento social. Mas vamos ao que interessa, né? Além disso, que são as nossas aulas aí de História para vocês do 8º ano aí da rede pública municipal do município de Ribeirão. Beleza, pessoal? Continuaremos falando sobre a Revolução Industrial, a segunda parte aí do processo de Revolução Industrial. E aí, eu deixei um conceito, né, para vocês do que era a Revolução Industrial. É um processo onde a máquina, né, onde a máquina agora vai realizar a produção de mercadorias em grande quantidade, né? E na semana passada, acho que eu estava ramando, né? Eu coloquei uma data ali. O local é a Inglaterra, né? A primeira Revolução Industrial ocorre na Inglaterra, na Europa, no continente europeu. Mas a data que eu botei aqui, eu falei uma data 1775, 76. Na realidade, 1760, 1750. Certo, pessoal? Ou seja, datas aproximadas aí desse período. 1776, 1775, não sei de onde eu tirei. Beleza? Mas é o seguinte, 1750, 1760 é as datas aproximadas aí do início da primeira Revolução Industrial. Depois, alguns anos depois, né, 100 anos depois, 100 anos depois, ela começa a se espalhar aí para outras partes do planeta, para outros países aí do planeta e vai formar outras características. Mas é isso mesmo, basicamente é isso, certo? É um modo, né, é uma transformação no modo de produção. Agora as máquinas, elas começam a produzir os produtos em grande quantidade, né? Aí, aquele limite da produção humana, ele vai começar a se acabar, a se finalizar, assim, terminar aquele limite que temos aí da produção humana, porque a máquina não tem esse limite, né? Enquanto ela tiver combustível, enquanto ela tiver a matéria-prima, o equipamento necessário para a produção do produto, ela vai continuar produzindo, e assim por diante. Continuando, né? Essa primeira introdução aí que eu dei, beleza? Mas olha só, eu falei na semana passada, né, todo aquele processo, né, todos os antecedentes, todos aqueles fatores que contribuíram para a Inglaterra iniciar o processo de Revolução Industrial. E ao final, eu falei a respeito de duas classes, né, duas classes sociais que surgiram, né, duas categorias que surgiram aí. Os burgueses, os capitalistas e o proletário. Eu disse, quem que era o burguês? Quem que era o capitalista? Era aquele que era dono dos meios de produção, ou seja, dono das terras, das fazendas, do equipamento, do maquinário, né? Das jazidas de carvão, de ferro e do capital. O que é o capital? É o dinheiro que vai possibilitar o investimento para você conseguir obter algum lucro em cima daquele recurso, daquele dinheiro. E a classe operária, né, o trabalhador, o proletariado, não tinha nada mais além da sua força de trabalho, a qual negociava por um mísero salário. Era assim que funcionava a coisa. Então, essas duas classes sociais vão surgir nesse período, né? Esse período aí da Revolução Industrial. Aquela classe estamental que eu disse para vocês, onde havia o poder da igreja, né, o clero, onde havia o poder da nobreza, né? Os que oravam, os que trabalhavam e os que oravam, os que guerreavam naquela nobreza e os que trabalhavam, que eram as classes populares, e dentro da classe popular você tinha o burguês, o artesão, né, o camponês e tudo mais. Então essas classes sociais vão acabar. E aí surgiram essas duas classes aí que nós temos, né? O capitalista, o burguês e o proletário. Vamos entender um pouquinho a respeito disso aqui. A imagem aqui é bastante interessante, viu? Ela está demonstrando aí alguns burgueses, né? Sendo conduzidos, sustentados aí por operários, trabalhadores, né? E assim por diante. Então, é uma figura para ilustrar essa ideia, né? Essa ideia de exploração em cima do trabalho operário, né? Do proletário. Beleza? Vamos ao pequeno texto. Durante a Revolução Industrial, os índices de exploração eram total. Jornada de trabalho 16, 18 horas diárias, ou mais até. Chegava inclusive até, dependendo da situação, a 20 horas diárias, sem ganhar nada além disso. O professor então quer dizer que tinha
uma hora extra? Não tinha uma hora extra não, era um salário fixo, né, para poder atingir essas horas de trabalho e a produção necessária, desejada pelo burguês, pelo dono da fábrica, beleza? Salários baixíssimos, exploração do trabalho infantil e feminino, beleza? As mulheres e as crianças também trabalhavam na indústria, começaram a trabalhar no período da Revolução Industrial, com o objetivo de quê? De aumentar a renda familiar, que era baixíssima. Uma pessoa só trabalhando, nesse período não dava para sustentar totalmente a casa, a família. Então precisava que todos trabalhassem, inclusive as crianças, que até então não era considerado criança, não tem essa defesa que nós temos hoje das crianças, né, da infância, né? Na realidade era considerado como um adulto em miniatura, beleza? A ideia era essa aí, era uma concepção diferente que temos hoje sobre a infância. Bom, não havia descanso semanal, aquele descanso que você trabalha aí de segunda a sábado, né, tendo domingo para descanso, ou qualquer outro dia da semana, dependendo do comércio, do setor que você trabalha, você tem um dia aí para descanso e esse descanso é remunerado, ou seja, é como se você tivesse trabalhado ele, você ganha normalmente aquele dia de descanso semanal remunerado. Isso não existia nesse período, no início da Revolução Industrial, beleza? Férias, a férias que você tem, que você vai gozar as suas férias depois de um ano, né, de trabalho, ou 1 ano e 11 meses de trabalho, você tem direito a gozar essas férias. Hoje está um pouco mais flexível, né? Você pode aí gozar ali em 3 etapas, mas isso aí não existia nesse período, né? E as férias, hoje ela é remunerada, você tira as férias e aí tem o seu terço de férias, em cima do seu salário, daquilo que você tirou, você tem o seu terço de férias. Naquele período não existia nada, absolutamente nada disso, beleza? Férias ou indenização em caso de demissão, que era frequente, ou acidentes de trabalho, os quais também eram frequentes. Então o que acontece? A demissão, por qualquer motivo, você poderia ser demitido, né? Por ter executado mal um trabalho, por ter se acidentado. Então você era um trabalhador, você já não interessava mais para a indústria, para aquela empresa, né? Você está acidentado, você está com problema de saúde, e aí você vai ser demitido tranquilamente, sem qualquer custo para o empregador, para a empresa. Tchau, acabou, perdeu o emprego e nada mais. E os acidentes que eram frequentes, principalmente para em cima, né? Acontecia muitos acidentes com frequência em cima das crianças, né? Que eram mais frágeis, pequenas, né? Não conseguiam se defender tanto quanto o adulto frente a toda aquela movimentação, todo aquele maquinário ali das fábricas. Então, tudo isso aí era essas explorações aí em cima dos trabalhadores, beleza? Nosso próximo slide, aí a gente vê, né? Quem era o trabalhador, professor? Quem era o trabalhador nesse período? Os homens, beleza? Nós temos aqui a figura, um grupo de homens trabalhando, operando uma máquina. As mulheres também, aqui no refeitório, né? Realizando sua alimentação, beleza? E as crianças, eu coloquei aquela imagem ali da mina de carvão, que geralmente era onde as mulheres e as crianças eram encaixadas nesse processo de produção, de revolução industrial. Por quê? Porque as crianças, por serem menores, elas se adaptavam direitinho a se encaixar ali nos túneis apertados ali das minas de carvão e minério de ferro. Então, elas eram colocadas mais postas a esses locais aí de trabalho, que era insalubre, né? Ou seja, causava muito desgaste à saúde física do indivíduo, doenças pulmonares e tudo mais. Beleza? Então, são esses grupos aí que trabalhavam. Todos eles tinham que trabalhar numa casa porque o salário era baixo e aí toda a casa, a família inserida nesse processo de trabalho ajudava a aumentar a renda familiar. Era necessário, senão não existia como sobreviver nesse período. Outra coisa bem interessante, né, que eu analisei aqui. Começou a construir vilas, né, moradias próximas às fábricas. Como o tempo era muito puxado, né, 16, 18 ou até 20 horas de trabalho, então você tendo a sua casa próxima à fábrica vai facilitar que você chegue no horário certo para o trabalho, para a execução das tarefas do seu trabalho, da indústria. Muito parecido, quando a gente observa, né, eu vou dizer o nome que eu conheço, né, as usinas, né? A pessoa diz, eu moro na usina, e lá na usina tem aquelas casas, aquelas moradias, aquelas vilas, né? Aonde a usina, quando vai moer a cana, tem o período da safra dela, ela toca aquele apito, né? Aquele apito também existia naquele período, naquele momento, que era uma forma de chamar o trabalhador e anunciar que já estava na hora da sua
introdução ali às suas atividades de trabalho. Então, muito parecido com o que existe aí nas usinas, né? Onde são aquelas vilas ali, próximas à usina de produtora de cana-de-açúcar, né? Produtora de açúcar, muito parecido com esse momento, esse período. Isso eu estou falando de 200 anos atrás, 250 anos atrás. Até hoje a gente observa coisas semelhantes no nosso período. É bastante interessante isso aí. A história é bastante interessante por conta disso. Mas, prosseguindo, as cidades inglesas. As cidades inglesas eram horrorosas, horríveis, né? Insalubres, cheias de ratos, doenças, esgoto a céu aberto, um desmantelo. Não era apropriado para o ser humano viver ali. Contudo, mesmo assim, elas viviam nessas condições aí totalmente de insalubridade, totalmente desgastando a sua saúde. Então, é o único jeito, né? Os locais. Quando ocorreu o cercamento daquelas terras comunais, né? Onde o trabalhador poderia trabalhar ali na sua terra, colher a sua lenha, né? Criar um animal para se alimentar, uma rocinha e tudo mais, tranquilo. Existia uma certa independência do trabalhador rural. Mas quando existia aquele processo de cercamentos para a construção de pastos, né, para as ovelhas, então essa camada da sociedade ela vai engrossar aquele número de pessoas ali nas cidades e será uma mão de obra baratíssima para o dono da fábrica, para o industrial, né, para o capitalista, para o burguês. Bom, vamos lá. As cidades desse período eram totalmente insalubres, ou seja, tinham um alto índice de desgaste físico, certo? Com péssimas condições de higiene, com esgotos a céu aberto, amontoados de pessoas, com altos índices de violência, prostituição, criminalidade e alcoolismo, entre outras coisas. Toda sorte de mazela você possa imaginar existia aí no início da Revolução Industrial ali nas cidades inglesas, beleza? Fica essa orientação para a gente observar, correto? Prosseguindo. E aí, pessoal, toda essa situação aí, toda essa exploração social, né? A exploração da condição do trabalhador, tudo vai gerar alguns movimentos, né? O movimento ludista e o cartismo. O ludismo, observem esse nome, ludismo, foi a quebra de máquinas. O trabalhador achava que as máquinas, né, de fiar, de terceiro plano, elas estavam roubando os seus empregos. Então criou esse movimento, atribuiu um tal de lute, e aí que não existiu, provavelmente não existiu, apenas foi o nome do movimento, ou então coloca o nome de alguém aí, Lude, vai ser Lude, pronto. Foi Lude que iniciou esse movimento. Na realidade, talvez tenha sido um nome até fictício, não tenha existido. Então cria esse movimento que é a quebra de máquinas, porque achava-se que o quê? As máquinas estavam roubando o trabalho, o ganha-pão, o sustento do trabalhador. O outro movimento é o cartismo, ou seja, esse é um movimento mais consciente, onde grupos, né, de trabalhadores e operários, eles vão começar a escrever cartas para o parlamento, pedindo, né, fazendo reivindicações por melhores condições de trabalho, né, diminuir a sua carga horária, né, um salário melhor e tudo mais. Então vamos dar uma olhadazinha aqui. Aqui nós temos aqui o exemplo do ludismo, né, um grupo de trabalhadores aí quebrando aí as máquinas, né, destruindo aí as engrenagens das máquinas. E nós temos aqui já a representação, né, um protesto aí de trabalhadores aí com reivindicações aí pedindo melhores condições aí de trabalho e salariais para o parlamento, né, para onde se reunia aí os parlamentares, os deputados e tudo mais aí ingleses. Lembrando que tudo isso é na Inglaterra. Bom, diante das inovações dos meios de produção, surgiu um movimento de quebra de máquinas chamado de ludismo. E também um outro movimento onde trabalhadores enviavam cartas ao parlamento fazendo reivindicações trabalhistas como melhores salários, diminuição da jornada de trabalho, entre outras coisas. Beleza, pessoal? Então, todos esses movimentos aí, toda aquela exploração vai gerar esses movimentos aí e outras coisas mais também. Continuando, próximo slide. E aí, essa exploração, essa guerra, esse conflito, esse vai e vem, vai gerar pensadores, pensamentos, ideias, né? Serão socialistas utópicos, né? São aqueles que vão sonhar uma sociedade perfeita, né? Que vão pensar aí numa sociedade que ela seja menos explorada e tem um explorador aí, não tenha tantos exploradores nessa sociedade, né? Serão socialistas utópicos. E aí nós temos esses aí que eu citei, né? Tem outros, tem,
Mas tem outros aí que eu vou compartilhar com você, que é mais ou menos os mais conhecidos, os mais citados aí, desse período aí, do chamado socialismo utópico, que vai surgir nesse momento aí. Beleza? Charles Fourier, ele vai sugerir a criação de falancérios. Professor, o que é falancério? São pequenas comunidades, né? Ali se colocava pequenas comunidadezinhas, com aproximadamente poucas pessoas, né? Na faixa de 1.200 pessoas, ou 2.000 pessoas. Ah, bom, nada mais do que isso aí, certo? Autossuficiente, que elas auto se governavam também, sem nenhum poder centralizador, sem nenhum comando. Então elas iam produzir de acordo com as suas necessidades, de acordo com seus interesses, as suas necessidades básicas, né? Tendo escolas, tendo teatros, escola para os seus filhos, teatro para um meio de se divertir, né? Ou seja, uma sociedade aí com menos exploração social, onde os trabalhadores, né, iam administrar essa sociedade. Essa chamada sociedade utópica, né? Os falancérios de Charles Fourier. Seguindo aqui, Charles Fourier, falancérios, pequenas comunidades autônomas de trabalhadores que funcionavam em forma cooperativa, em forma de cooperativa, essa cooperação entre os trabalhadores para deixar essa sociedade aí que viesse atender aos seus anseios, aos seus desejos, os desejos dos trabalhadores. Só ele, professor? Não, Robert Owen, né? Propunha também. Na realidade, ele propôs não, na realidade ele executou boa parte daquilo que se pensava, daquilo que ele pensava, né? O que ele fez? Ele criou uma fábrica, né? Tecelagem e tal, mexia com tecido, e nessa fábrica ele introduziu o quê? Reduziu a jornada de trabalho, certo? Para 10 horas, né? Começou a pagar um melhor salário para o trabalhador, construir escolas e casas, né? Então, parecido com o falancério, só que era uma fábrica onde esses trabalhadores trabalhavam e tinha todas essas benfeitorias aí a seu favor, beleza? Isso era um avanço para aquele período. Porém, devido às melhores condições de trabalho, né? As jornadas reduzidas de trabalho, ou seja, aos bons salários dos trabalhadores, e uma competição muito acirrada que existia entre as fábricas, ele não vai conseguir manter isso por muito tempo, vai acabar falindo, né? Então o que acontece? Esse projeto dele aí não vai seguir muito adiante aí, porque não vai conseguir dar lucro e se manter ao mesmo tempo, certo? Mas ele vai introduzir tudo isso aí. Robert Owen, né? Reduziu a jornada de trabalho, construiu escolas, né, para os trabalhadores, casa para os trabalhadores e aumentou os salários. Ele pensou tudo isso aí, idealizou uma parte, mas não foi muito adiante. Beleza? Outro que nós temos aí, Saint-Simon. A sociedade deveria ser racionalmente planejada e controlada pelos produtores. Tem até um pensamento bastante interessante, que ele diz o seguinte, né? Imaginem que todos os burgueses e os capitalistas morressem, né? Todos eles morressem. Aí, os trabalhadores estariam ali prontos, né? Eles se levantariam cedo, começariam suas atividades, né? Produziam leite, o café, o pão, a geleia, a margarina, tudo era produzido pelo trabalhador. E o trabalhador não ia se dar conta da falta do empregador, né? Não ia se dar conta, não. Não ia nem perceber que ele tinha desaparecido, porque ele continuaria realizando as suas tarefas, correto? Porém, se acontecesse o contrário, o oposto, o trabalhador deixasse de existir, os burgueses, capitalistas, eles iam sentir muito, porque a falta de todos esses produtos ia afetá-lo, não ia chegar até aí, beleza? A falta de todos esses produtos, o pão, a geleia, o café e tudo mais, não ia até chegar, então eles iam acabar se destruindo. Então o que ele pregava? Essa sociedade deveria ser racionalmente planejada e controlada por quê? Pelos produtores, pelos trabalhadores, certo? É uma ideia bastante interessante também, né? Criticava também a burguesia, a propriedade privada, entre outras coisas. Era bastante interessante as suas ideias. Então, esses são os socialistas utópicos, né? Vamos pensar o quê? Uma sociedade diferenciada, uma sociedade perfeita. Prosseguindo no próximo slide, aí nós temos outros socialistas, os socialistas científicos, né? Socialismo científico. Esses aí vão ser mais críticos, mais duros, né? Além de criticar a exploração do trabalhador, dizendo que está errado, né? Que o trabalhador não
trabalhador pelo capitalista, pelo burguês, eles também vão propor métodos, meios para que a classe operária ela venha transformar a sua condição social através da consciência dele, entender que realmente está sendo explorado e ele tomar as rédeas e controlar e se autogovernar. Essa é a ideia aí desses dois aí, Karl Marx e Friedrich Engels, figuras bastante interessantes aí na história do pensamento, né? Foram sociólogos, filósofos, né? Economistas, historiadores e tudo mais, pensaram muitas coisas e procuraram praticar tais coisas, né? Então temos aí. E aí uma das ideias dele, eles denunciavam a exploração que era exercida em cima do trabalhador, beleza? E uma das ideias aí bastante explicada, comentada e tudo mais, eu procurei uma forma bem fácil de você entender ela, né? Prática de você entender ela, que é o conceito da mais-valia. Eu coloquei mais ou menos assim, vamos ver se a gente entende ela, devagarzinho, né? Teoria da mais-valia é uma das ideias, das muitas ideias que ele propôs, que eles proporam, né, para você entender a sua exploração, beleza? O tempo de trabalho do trabalhador é superior ao salário que lhe é pago. Deu para entender? Um pouquinho complexo, né? Mas a gente vai procurar entender. Ou seja, você trabalha 8 horas diárias, né? 8 horas diárias. Dessas 8 horas diárias, 3 delas pagam o seu salário. 3 horas que você trabalhou ali, que você produziu, você pagou, você já fez o seu salário diário. Beleza? E as outras 5 horas é do capitalista, do burguês. Você trabalhou essas 3 horas, fez o seu salário, tá ok. O demais que você trabalha é do dono, do burguês, do capitalista. Isso aí, Karl Marx e Friedrich Engels diz que é exploração, que na realidade quem gera a riqueza, a produção, que é o trabalhador, que é você, que são os trabalhadores de uma forma geral, que somos nós, eles não participam da divisão igualitária da riqueza, beleza? Isso ele diz que está errado. Então ele é contra a propriedade privada, né? Ele é contra a exploração da classe burguesa em cima da classe proletária, beleza? Quase que não saía. Pegou a ideia? Então tudo isso aí ele vai denunciar. E aí, essa é a questão absoluta, né? A mais-valia absoluta. Tem a relativa também, que não depende mais do tempo de trabalho, e sim do modo de produzir, né? Das técnicas aí. Você, de repente, você continua trabalhando as 8 horas diárias, até menos da hora diária, e vai produzir muito mais do que isso, através das técnicas, das inovações tecnológicas, que vai proporcionar um aumento da produção, certo? Beleza? Ou seja, o seu ritmo de trabalho, ou seja, o ritmo de produção é superior ao salário, ao seu salário. Então, desenvolve técnicas, né? Vou dar um exemplo aqui para dar para vocês melhor. Desenvolve técnicas, como por exemplo, a tecelagem mesmo. Você fiava o fio com tear manual, mecânico, depois vem o quê? A máquina a vapor que vai fazer aumentar aquela produção ali. Enquanto se fiava apenas um fio, né, produzia apenas um fio, com o tear mecânico você vai produzir 8 para cima. Então, o ritmo de trabalho é aumentado, alterado pela produção da máquina. Isso aí é a chamada, né, mais-valia relativa. É um pouquinho diferente para a gente entender, mas a gente vai procurando encaixar as ideias assim de acordo com o que for possível. Beleza, pessoal? Bom, outra coisa, ele dizia que só eles, né, dizendo que só o trabalhador seria capaz de mudar a sua condição através da consciência. Ele ia se conscientizar do seu papel, e aí ele ia falar, né, exercer a chamada revolução socialista, né, e a ditadura do proletário. Então, existia toda a propriedade privada ia se acabar. A propriedade agora ia pertencer a quem? Ao trabalhador. O trabalhador, a fábrica, né, ela não ia mais atender às necessidades de uma única pessoa, mas sim de todos os trabalhadores. Era para zelar, não visava o lucro. Não estou visando o lucro de uma pessoa, de um grupo de pessoas. Eu estou visando agora o bem-estar dos trabalhadores, no geral.
todas as fábricas agora não vai pertencer mais a um trabalhador, a uma pessoa, a um burguês, a um capitalista, e sim aos trabalhadores, que são quem gera as riquezas. Essas são as ideias socialistas, né? Beleza? E posteriormente que darão a ideia comunista, porque o socialismo, ele prega inicialmente um governo que vai gerir, ajudar o trabalhador a administrar essa relação aí de produção e tal. Não pregava contra o capitalismo, pelo contrário, ele pregava que seria necessário que o país entrasse num estágio alto de capitalismo e depois toda essa riqueza fosse dividida aí com os trabalhadores, né? Assim como no período feudal foi derrubado pela burguesia, pela classe burguesa, ele dizia o seguinte, que o domínio burguês teria que ser derrubado pelos proletários, os proletários que teriam que proporcionar aí esse domínio agora dos meios de produção. E depois não existiria mais o governo, né, o Estado, beleza? E aí os próprios trabalhadores se autogovernariam, beleza? Essa ideia é semelhante a desse cidadão aqui, próximo slide. Já estou terminando, pessoal, estou encerrando, viu? Proudhon, Mikhail Bakunin, né? E o anarquismo, beleza, pessoal? A ideia anarquista é bastante interessante, viu? Porque eles vão pregar contra qualquer tipo de autoridade, né? Qualquer tipo de autoridade, qualquer tipo de mando, né? Ninguém é superior a ninguém, ninguém tem o direito de mandar em ninguém. O marido não tem direito de mandar na esposa, a esposa não tem direito de mandar no marido, os pais não têm direito de mandar nos filhos, né? O Estado não tem direito de mandar nas pessoas, a igreja não tem direito de mandar nas pessoas, beleza? Então eles pregam toda e qualquer forma de poder, de mando, de autoridade. E diz o seguinte, que um cidadão, a sociedade, ele tem que se autogovernar, entrar num nível, num estágio, né, de autoconsciência, onde eles vão determinar aquilo que é interessante para cada um deles. Isso aí é o anarquismo, né? É a ausência total do poder, de qualquer forma de poder, qualquer imposição de poder. Por isso que eles pregam contra o Estado, contra governantes, por isso que não existem partidos anarquistas, né? Eles não têm essa ideia de poder. Eles eram contra também algumas ideias socialistas, e dizia que pregava esse comunismo também, onde todos conscientemente se autogovernariam, beleza? Essa é a ideia anarquista. Então, quando você vê pensamento anarquista, você vê o seguinte, a ausência de qualquer forma de poder, de qualquer forma de autoridade, de qualquer forma de imposição de alguém sobre alguém, seja de pai sobre filho, marido sobre esposa, esposa sobre marido, pai sobre filhos, né? O Estado em relação à sociedade, qualquer forma de poder, eles eram contrários, beleza? Corrente que defendia a ausência total de governo, era contra o Estado. O Estado, com letra maiúscula, quer dizer o quê? A forma de governo, poder. O capitalismo, que existia uma forma de poder, de controle, de domínio, e a religião. Pregavam uma autogestão, onde eles se governariam das pessoas, onde as mesmas se reuniriam em assembleias, se juntariam ali todos em uma assembleia e vamos votar aquilo que é interessante para a sociedade, né? Em relação à questão de saúde, educação, trabalho e tudo mais. Isso aqui é o quê? É uma democracia democracia direta. A nossa democracia hoje em dia não é direta. Você vota em alguém que vai votar as leis para amanhã ou depois estar lhe atendendo. Você que é trabalhador, você que é dona de casa, você que é de outra linha, de outra corrente, você que é homossexual, você que é branco, é negro, é pardo, é azul, é amarelo, ou seja, você vota em alguém que amanhã depois vai criar leis para lhe atender. E ele pregava o contrário, uma assembleia da população onde eles iam votar aquelas leis que iam interessar-lhes, né? Principalmente relacionada ao trabalho, à riqueza, né? Assembleias que votariam as propostas que melhor atendessem às suas necessidades. Isso seria uma democracia direta. Pegou a ideia? Próximo slide. Pessoal, correção de exercícios, fechamos aí. Eu pensei que ia acabar nossa questão da Revolução Industrial nesse capítulo, mas não. E aí eu vou deixar aí, na próxima semana a gente vai continuar o assunto da Revolução Industrial, que ele é bastante extenso, e a gente tem que trabalhar bem direitinho, viu? Para não ficar muitas dúvidas. Dúvidas sempre existirão, mas quantas melhor a gente suprir essas dúvidas, melhor será, beleza? Então eu vou falar da terceira Revolução Industrial, né? Continuar falando da Revolução Industrial na terceira parte, e aí a gente vai ver como ela se espalha aí para o resto do mundo. Beleza? Correção de exercícios.
O que foi a Revolução Industrial e onde ela ocorreu pela primeira vez? Isso aí foi da semana passada que eu deixei para você, viu? Foi um processo histórico onde as máquinas começaram a produzir produtos em grande quantidade. Surgiu pela primeira vez na Inglaterra em meados do século XVIII. Ficou mais bonitinho, né? Explicaçãozinha que eu deixei, né? Do que aquela outra que eu fiz lá, bem alvoroçada. Segundo, quais fatores contribuíram para o pioneirismo inglês? Beleza? Isolamento inglês, né? Era uma ilha, é uma ilha. Acúmulo de capital, o dinheiro necessário para o investimento. Jazidas de carvão e petróleo. Oxe, petróleo não. Tira o petróleo, carvão e ferro. Isso aqui foi da outra questão que eu botei. Carvão e ferro, viu, pessoal? E a grande quantidade de algodão. Quais os fatores que antecedem a Revolução Industrial, né? Que antecederam a Revolução Industrial? A contribuição da dinastia Stuart, né? O rei Henrique VII, VIII e a rainha Elizabeth I, né? Com fortalecer aí a burguesia. Os atos de navegação, aqueles, né? Onde produtos ingleses só poderiam ser transportados em navios ingleses. Revolução Gloriosa e os cercamentos. Pessoal, é porque às vezes é muita aula, às vezes eu boto um negócio dali, outro daqui, aí sai isso aqui, mas relaxa, né? É carvão e minério de ferro. É doideira, mas é isso mesmo. Próxima questão, correção, continuando na correção. Isso, olha só. Quais as classes sociais que surgiram com a Revolução Industrial? A burguesia, dona dos meios de produção, e a gente já discutiu isso aí, e o proletário, que possuía apenas a sua força de trabalho e negociava por um miserável salário. Como funcionavam as fases de produção? Às vezes tem modo de produção, mas eu não quis confundir a questão de modo de produção, né? Porque é o seguinte, existe a modo de produção comunal, modo de produção escravista, né? Modo de produção feudal e modo de produção capitalista. Eu não quis falar modo de produção, eu quis botar fase de produção. Então a fase de produção é artesanal, onde o trabalhador conhece todas as etapas da produção. Produção manufatureira, aquela que você tem a questão lá de Toritama, como seria. Especialização de parte do processo de produção e o modo de produção maquinofatureiro, onde a máquina produz as mercadorias aí em grande quantidade. Beleza, pessoal? Próximo slide. Aí nós temos sim alguns exercícios que eu deixarei essa semana para na próxima semana a gente corrigir e debater. Como era a exploração do trabalhador no período da Revolução Industrial? Né? Como era a exploração do trabalhador no período da Revolução Industrial? Eu pensei que já tinha botado outra questão aqui diferente. O que foi o ludismo e o cartismo? Como eram as cidades inglesas na época da Revolução Industrial? Não daquela época, beleza? O que era a teoria da mais-valia? O que você entendeu sobre a teoria da mais-valia?